Olá, pessoal, tudo bem? Então, esse é um vídeo para finalmente responder a uma das perguntas que eu mais recebi ao longo desses anos, que é como afinal codificar variáveis que permitem múltiplas respostas. Para deixar bem claro o que é que eu estou falando, vamos ver um exemplo de variável. Uma variável que permita múltiplas respostas é, por exemplo, uma variável que resulte de uma pergunta desse tipo: qual das redes sociais abaixo você utiliza? Veja que existem aí 4 alternativas e que a pessoa pode escolher apenas uma ou mais de uma. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que usa o Facebook e o YouTube, você selecionaria tanto Facebook quanto o YouTube. Esse tipo de variável que resulta desse tipo de pergunta é chamado de variável de múltiplas respostas. E se você tiver interesse em procurar material sobre isso em inglês, você vai achar isso como uma variável do tipo multiple responses ou ainda uma variável do tipo check all that apply, que numa tradução livre seria selecione todas as alternativas que se aplicam. O problema desse tipo de variável é que o resultado dessa pergunta, então, por exemplo, se você estiver usando o formulário do Google para formular essa pergunta e aplicar esse questionário a participantes, quando essas respostas são exportadas, elas ficam desse jeito que você está vendo aí na tela à direita. Então, na verdade, as respostas ficam todas numa única coluna e todas as respostas selecionadas aparecem separadas por vírgula. E aí surge a grande questão: como lidar com esse tipo de variável? Como lidar com essas respostas? Porque a variável que é criada aqui nessa coluna ela é muito diferente das variáveis dicotômicas e ordinais que a gente já trabalhou e já codificou em aulas anteriores. Então, eu vou te explicar quais são as duas soluções que eu vejo e você vai ter que decidir qual delas é mais adequada para você. Antes disso, eu só acho que vale a pena você se fazer uma outra pergunta, que é: será que sua variável realmente precisa ser desse tipo de múltiplas respostas? Então, vale a pena se perguntar se tem a necessidade de usar esse tipo de variável. Pegando aquela mesma pergunta, qual das redes sociais abaixo você utiliza, você poderia no teu questionário criar 4 perguntas diferentes, 4 variáveis diferentes. Então, dizendo, você utiliza essas redes sociais? E você teria agora, ao invés de 4 opções de resposta, você teria 4 perguntas com 2 opções de resposta. Então, Facebook sim ou não, Instagram sim ou não, YouTube sim ou não e Twitter sim ou não. Então, a pessoa que tivesse respondido sim para Facebook e para YouTube responderia aqui sim para Facebook e YouTube, não para Instagram e Twitter. Pode parecer que é praticamente a mesma coisa, e é. Só que quando você formula a pergunta nesse outro formato aqui, do formato sim ou não no questionário, quando essa resposta for exportada, vai ser muito mais fácil trabalhar com ela no banco de dados. Então, minha sugestão é: considere fazer a pergunta com esse formato. Uma outra opção ainda seria pegar essa mesma pergunta e transformá-la não apenas em variáveis dicotômicas, mas uma variável ordinal, escala Likert. Então, ao invés de perguntar só se a pessoa usa ou não usa cada uma das redes sociais, você poderia perguntar com que frequência esse uso acontece. E aí você teria, para cada rede social, uma variável ordinal, que vai de nunca até sempre. Esse tipo de pergunta ele vai trazer muito mais informação do que uma variável dicotômica, que vai dizer apenas se a pessoa usa aquela rede ou não usa aquela rede. Então, a escala Likert valeria a pena nesse sentido. Mas vamos imaginar que ou você realmente precisa, não tem outra alternativa, ou você, na verdade, já coletou os dados, que é geralmente mais provável. Vamos pensar, vamos discutir um pouco o que fazer, como transformar aquela variável de múltiplas respostas em variáveis que o SPSS entenda. Bom, então o que a gente está vendo aqui é uma planilha do Excel com dados fictícios. Eu imaginei que eu coloquei aquela questão no formulário do Google e agora eu exportei as respostas daquele formulário para uma planilha do Excel. Então, como eu expliquei para vocês, o Google exporta da seguinte forma: todas as respostas que foram selecionadas nessa variável de múltiplas respostas são colocadas numa mesma coluna separadas por vírgula, como a gente está vendo aqui.
Então, por exemplo, a primeira pessoa selecionou que usa Facebook, Instagram e Twitter. O problema disso é que a forma de codificar esse tipo de variável para depois transportar isso para o SPSS não é muito óbvio, é uma coisa muito mais complexa do que variáveis que sejam de respostas únicas. A gente tem aqui duas opções de como fazer essa codificação. Eu vou te explicar as duas e você vai ter que escolher qual que se adequa mais à sua necessidade. Eu sempre bato na seguinte tecla, que é muito importante que a gente saiba qual é a nossa pergunta por trás daquele dado antes de iniciar a coleta do dado. Então, essas duas formas que eu vou te explicar, qual delas vai ser mais adequada para você depende muito de qual é a sua pergunta por trás daquela variável coletada. Então, eu vou te explicar bonitinho quais são as diferenças, as vantagens e desvantagens e você escolhe qual que funciona melhor para você. Uma das opções que eu acho que é bem mais simples é pegar as respostas possíveis e transformá-las em variáveis. Então, nesse caso, a gente tinha 4 opções de resposta: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E o que eu posso fazer é criar 4 variáveis: uma variável Facebook, uma variável Instagram, uma variável YouTube e uma variável Twitter. E aí o que a gente vai fazer é transformar essas 4 variáveis em variáveis dicotômicas, preenchendo sim ou não para cada uma delas. Considerando que a gente quer no final exportar isso para um programa de estatística, como por exemplo o SPSS, o que a gente pode fazer é já preencher com um número. Então, nesse caso, eu vou preencher 1 para sim e 0 para não. Então, a primeira pessoa, por exemplo, selecionou 1 para Facebook, 1 para Instagram, 0 para YouTube e 1 para Twitter. Então, ela colocou sim para Facebook, Instagram e Twitter e não para YouTube. A segunda pessoa teve o mesmo padrão de resposta: sim para Facebook, sim para Instagram, não para YouTube e sim para Twitter. E a terceira pessoa, por exemplo, já selecionou só o YouTube. Então, vai ser não para o Facebook, não para o Instagram, sim para o YouTube, não para o Twitter. E aí você faria isso para o resto da sua planilha. A dificuldade aqui é fazer isso dessa forma manual, é uma coisa meio chata. Dependendo da sua quantidade de dados, de quantas pessoas você tem, isso é uma coisa simples, então dá para fazer na mão sem muito estresse. Mas se você tem uma planilha gigantesca, 500 pessoas, é claro que você não vai conseguir muito bem fazer isso na mão. Eu fiquei pensando em estratégias para fazer isso de uma forma um pouco mais automática, eu consegui pensar em uma, e eu vou explicar isso num vídeo separado, só para esse não ficar muito extenso, mas tem como fazer isso de uma forma um pouquinho mais rápida usando as fórmulas do Excel. Mas a ideia é essa, você vai conseguir criar 4 variáveis diferentes, que vão ser variáveis dicotômicas, com as opções sim ou não, e lá no SPSS a gente consegue explicar para ele que essas 4 variáveis fazem parte de uma mesma pergunta. Então, ele permite lá tratar esse tipo de variável como uma variável de múltipla resposta. Qual é a desvantagem dessa estratégia? A desvantagem é que nessa estratégia eu estou olhando para cada resposta isoladamente. No momento que cada resposta foi transformada em uma variável diferente, cada resposta vai ser olhada lá no banco de dados como uma característica diferente. Então, por exemplo, lá no final eu vou saber quem disse sim, quem disse não para o uso do Facebook. Dependendo da sua pergunta experimental, é disso que você precisa. Então, por exemplo, você quer saber se as pessoas que utilizam o Facebook são as pessoas que, por exemplo, acreditam mais em notícias falsas na internet, dependendo de qual seja a pergunta do seu experimento. Você vai conseguir responder isso, porque agora você conseguiu, com essa variável criada Facebook, dividir as suas pessoas em 2 grupos, no grupo de pessoas que usam Facebook e o grupo de pessoas que não usam Facebook. No entanto, a gente vai começar a olhar para esses dados de forma separada. Então, Facebook sendo uma variável, Instagram sendo outra variável, YouTube sendo outra variável. Dependendo da sua pergunta, isso não é um problema. No entanto, pode ser que a sua pergunta não esteja preocupada com as variáveis de forma isolada, e sim com a combinação dessas variáveis. Então, pode ser que o que você quer analisar é, por exemplo, se a pessoa que usa Facebook e Instagram acredita mais em notícia falsa do que a pessoa que usa Facebook e YouTube. Deu para entender a diferença? Então, nesse caso, eu poderia estar preocupada não com as variáveis isoladamente, mas com as combinações das variáveis.
Então, eu estou interessada se a combinação do uso do Facebook com o Instagram é diferente da combinação do uso do Facebook com o YouTube. Nesse caso, o que eu teria que fazer seria criar variáveis de combinação. E na teoria isso parece muito legal. O problema é que isso é bem mais complexo. E eu vou te explicar o porquê. Então vamos olhar aqui as opções. A pessoa tem 4 opções de resposta: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Essa pessoa ela pode não selecionar nenhuma das respostas, então 0 opções. Ela pode selecionar uma única resposta. Ela pode selecionar 2 respostas. Ela pode selecionar 3 ou ela pode selecionar as 4 respostas. Se eu quiser criar um código diferente para cada uma das combinações possíveis, eu tenho que saber quantas combinações existem. Isso dá para a gente aproveitar que está no Excel e já usar uma fórmula da combinação, aquela mesma que você aprendeu lá no colegial. Aqui no Excel, essa função é a função combin. E a gente está sempre combinando 4 opções de resposta, e aí a pessoa pode escolher 0, 1, 2, 3 ou 4 opções. Então, vou primeiro fazer aqui a combinação de 4, 0 a 0. Eu tenho uma única opção. De fato, só existe uma opção de resposta para a pessoa não escolher nada. Seria não escolher nada. Outra opção é a pessoa escolher uma única alternativa de redes sociais. E a gente tem 4 opções para isso. E de fato, ou a pessoa escolheu só Facebook, ou só o Instagram, ou só o YouTube, ou só o Twitter. Já são 4 opções. A pessoa ainda pode ter escolhido 2 dessas opções. E aí a gente vai ter 6 combinações diferentes. Então, a pessoa pode ter escolhido Facebook e Instagram, ou Facebook e YouTube, ou Facebook e Twitter, ou Instagram e YouTube, ou Instagram e Twitter, ou YouTube e Twitter. Então, só aqui a gente já tem mais 6 opções de categorias. A pessoa ainda pode ter escolhido 3 opções. E aí a gente tem 4 combinações diferentes. Então, por exemplo, ela pode ter escolhido Facebook, Instagram e YouTube. Ou ela pode ter escolhido Instagram, YouTube e Twitter. E finalmente ela ainda pode ter escolhido as 4 opções. Nesse caso eu tenho uma resposta só, né? Então ela teria escolhido Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, todos. Para você ter uma ideia de quantas categorias a gente teria que criar, a gente tem que somar essas quantidades aqui. Não sei se vai dar para enxergar no vídeo, mas essa soma dá 16. Quer dizer que só tendo 4 opções de resposta, você já teria que criar 16 categorias diferentes. E aí você ia criar dessa forma como a gente está falando. Então, por exemplo, crio lá a categoria nenhuma. Então, codifico como 0. Aí, caso a pessoa tenha escolhido apenas Facebook, codifico como 1. Aí, caso a pessoa tenha escolhido apenas Instagram, codifico como 2. Aí, caso ela tenha escolhido apenas YouTube, codifico como 3. Caso ela tenha escolhido apenas Twitter, codifico como 4. Caso ela tenha escolhido Facebook mais Instagram, codifico como 5. Caso ela tenha escolhido Facebook mais YouTube, codifico como 6. E assim por diante. Então, note que a gente vai ter 16 categorias. Então, eu iria até o número 15 nesse caso, né? Porque eu comecei no 0. Isso aqui é te dar um trabalho razoável. Estou te dizendo que não vale a pena fazer assim? Não estou te dizendo que não vale a pena fazer assim. O que acontece é que você tem que ter muita certeza que esse é o tipo de análise que você precisa fazer para responder a sua pergunta. Porque se não for, então você vai ter um trabalho muito grande sem a menor necessidade. Se você tivesse feito desse jeito, a hora de exportar para o SPSS é do mesmo jeito que a gente sempre fez com variáveis categóricas. O que você fez aqui foi criar uma nova variável categórica que tem, nesse caso, 16 categorias. O que eu vou agora fazer é mostrar para você como você exportaria caso você tivesse feito desse jeito aqui, exportando como 4 variáveis diferentes, agora dicotômicas. Vamos para a SPSS? Se você gosta do conteúdo que é publicado aqui, por favor,
curta os vídeos, se inscreva no canal, porque isso é importante para valorizar o meu trabalho. Além disso, o canal agora tem um Instagram, então se quiser seguir a gente por lá, é @estatísticaaplicada e lá no Instagram não só eu aviso quando novos vídeos são publicados, mas também tem a postagem de um conteúdo diferente. Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima!